Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Wellington Cler, sou delegado de polícia no estado de Minas Gerais há mais de 16 anos. Sou mestre e doutor em Direito e eu acumulo mais de 10 anos de experiência como professor universitário. Uma cobrança que os meus alunos me fazem constantemente é sobre qual método que eu utilizei para ser aprovado em um único exame da prova da ordem e em dois exames de concurso para delegado de polícia. Eu espero que a minha experiência compartilhada com vocês aqui neste vídeo possa ajudar a você que está se preparando para uma prova ou alguém que você conheça. Lá, quando eu fazia a faculdade de Direito, já no oitavo período, eu decidi que queria ser delegado de polícia. Essa foi uma decisão muito importante, porque quando você sabe o que você quer, quando você já tem esta premissa estabelecida, fica muito mais fácil de você se organizar o processo para chegar neste objetivo. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei todos os editais de provas para delegado que tiveram e vi que havia matérias incomuns em todos eles. Em todos os editais havia a cobrança das disciplinas de direito constitucional, direito administrativo, penal, processo penal, civil, em algumas, processo civil, mas de via de regra e medicina legal. Todas essas disciplinas eram cobradas em comum na maioria dos concursos. Sabendo disto, eu criei um cronograma de estudos destas matérias. E automaticamente eu estava estudando para a prova da ordem, já que a prova da ordem cobram essas matérias e outras mais. Mas via de regra, como eu vou mostrar aqui para vocês, essas disciplinas têm peso maior, ou seja, tem mais questões de direito constitucional, penal, processo penal, civil, processo civil e direito administrativo do que as outras matérias. Estudando para delegado de polícia, que era o meu objetivo último, eu já estava antecipando os meus estudos para o exame da ordem, que era a prova que eu tinha que fazer ao final do curso. E é claro, esta preparação antecipada me possibilitou ser aprovado no exame da ordem em uma única prova e depois em dois concursos para delegado de polícia. Logo, se você tem dificuldade de saber o que estudar, tenha em mente definir primeiro o que você quer. Definindo o seu objetivo, estabeleça uma regra, estabeleça um cronograma, estabeleça um projeto de vida para atingir este objetivo. É claro que você pode otimizar muito os seus estudos para ter melhores resultados. E aí eu vou ensinar para vocês algumas técnicas que eu utilizei e que foram muito úteis para mim. A primeira delas é você ter um ambiente adequado para estudo. É melhor que você tenha um ambiente exclusivo para estudo, se possível for. Neste ambiente, tenha todo o seu material, todo o material que você precisa para estudar, ao alcance das suas mãos. Mantenha esse ambiente arejado, limpo e muito bem iluminado, de modo que você não sinta cansaço ao estudar e não se sinta muito fadigado, já que os estudos por si só exigem um grande esforço físico e mental. Uma vez estabelecido esse lugar de estudo, e se você não o tem e não tem como estabelecê-lo, também não tem nenhum problema, a gente estuda com os meios que a gente tem. Estabelecido essa premissa, a segunda é você criar um cronograma de estudos. Eu vou trazer aqui o exemplo de como eu estudei para o exame da prova da ordem e que pode ser aplicado para você em qualquer prova que você vá fazê-lo. Para aqueles que estudam especificamente para o exame da ordem para concurso público, é importante você considerar os pesos das questões. Se existe uma prova cuja questão tenha peso maior do que outra, priorize estudar as questões que tenham peso maior. É claro que
você precisa estudar todas as matérias e muito bem. Que estudando as que têm peso maior, você está se preparando de uma forma melhor. Lembre-se sempre, o resultado que você pretende é inversamente proporcional o quanto que você se dedica para atingir esse resultado. Então tenha um ambiente de estudo adequado, limpo, organizado, arejado e bem iluminado. Considere a possibilidade de você estabelecer horários bem definidos para se dedicar ao estudo, já que o nosso corpo, ele adora uma rotina. Se você estabelece dias e horários pré-definidos para estudar, o seu rendimento será muito melhor e muito maior do que se você estudar em horários avacalhados e diversos. Só que se você não tem essa possibilidade, considere estudar todos os dias um pouco da matéria que você se organizou através de um cronograma de estudo. E eu vou apresentar aqui a vocês como eu fiz para estudar para a prova da ordem. Deixa eu trazer o exemplo de como eu estudei para a prova da ordem. A prova da ordem tem hoje 80 questões. 8 questões são sobre ética profissional. Logo, se você está estudando para a prova da ordem, considere que você tem o dever de saber essas 8 questões. É importante que você vá para a prova ciente de que quanto maior for o seu conhecimento em ética profissional, mais próximo você está de conseguir a sua aprovação. Olhe, olhem este exemplo que eu trouxe a vocês, deste quadro, ele é bem esclarecedor. Vou dar uma ampliada nele aqui. Então, as distribuições dos pontos por disciplinas da prova da ordem. Perceba que o grupo A, que eu anoto aqui em azul, ele tem mais de 50% da prova, que corresponde exatamente a 7 matérias e que dispõe de 43 questões. Ou seja, das 80 questões cobradas na prova da ordem, 53,75% estão distribuídos nessas 7 matérias: direito constitucional, direito civil, processo penal e administrativo. Exatamente como eu falei, foram as disciplinas comuns a todas as provas para delegado. Então, se você estiver estudando para delegado, essas disciplinas comuns, automaticamente você vai estar estudando para a prova da OAB. E é claro que não para por aí. Retomando, olhem só este quadro. No grupo B, eu tenho 4 disciplinas que correspondem a 23% da prova. Vai ficar muito mais claro quando eu subir aqui para vocês entenderem. Logo, somado 43 questões mais 19, nós estamos falando de 77% da prova. Isto implica que 11 disciplinas das 20 cobradas detêm 77% da prova. Se você está se preparando para a prova da ordem, considere a possibilidade de se dedicar muito a estas 11 disciplinas. E é claro que eu não quero dizer que você não deve estudar as outras, mas existem estratégias que a gente adota para alcançar o nosso objetivo. Se das 20 questões que demandam a prova da ordem, 77 delas estão distribuídas, 77% da pontuação estão distribuídas em 11 matérias, é claro que você vai ter que se dedicar mais a essas matérias para conseguir alcançar o objetivo que você se propôs. Bom, sabendo disso, estabelecendo uma estratégia do que estudar, o próximo passo a gente tem que definir como estudar. E aí que entra o planejamento diário, semanal e mensal de estudos. Eu elaborei aqui também para vocês um planejamento que pode ser útil se você está estudando para a prova da ordem, que é exatamente esta tabela seguida aqui, que vai apresentar os dias e horários de estudo. Eu fiz um planejamento de 4 meses.
de exatamente 20 semanas. Nessas 20 semanas, eu distribuí as matérias com maior peso para serem estudadas num volume maior de estudos. Então, como você pode perceber, nós temos aqui, no primeiro mês, ética profissional sendo estudada todas as segundas-feiras, quintas e também às quartas-feiras. Se ela tem um peso maior, é claro que a gente vai se dedicar muito a esta matéria. Se ela tem mais questões, a gente vai se preparar mais para essas questões, para chegarmos para a prova já com pelo menos 10% dela com chances de serem resolvidas ali. Aos sábados, você faz uma revisão da matéria, e aqui entra uma técnica de estudo chamada de revisão espaçada. Você estuda a matéria, passado um tempo você revisa ela, otimizando a forma de aprendizagem. E aos domingos eu fiz isto e acreditem, funcionou muito bem comigo. O que eu fazia aos domingos? Eu estudava, na verdade, toda a matéria realizando provas anteriores. Pegava o meu ambiente de estudo, transformava ele numa mesa como se eu estivesse ali realizando a prova da ordem, com lápis, caneta, borracha e apenas água. Eu passava 4 horas fazendo a prova anterior. Ao final dessa metodologia de 20 semanas, você terá realizado 20 provas anteriores. E qual que é a importância disso para quem está estudando? Quando você realiza a prova anterior, automaticamente você está sendo demandado a resolver questões de conteúdos que você estudou. Logo, você vai lembrar desses conteúdos para poder fazer essas questões. E as questões que você acertar, você confirma este aprendizado. E as que você errar, você tem duas possibilidades. A primeira é de voltar na matéria e ver se você estudou. E se você estudou, por que que você errou? E se você eventualmente perceber que aquela questão que você errou, você não estudou ainda, a grande chance que você tem de estudá-la. Vamos voltar a esta tela aqui para vocês perceberem como foi que eu fiz a minha metodologia de estudo. Na segunda semana, eu passo então ao estudo do direito constitucional. E também, como vocês viram, é uma matéria que tem 6 questões na prova da ordem. Da mesma forma, sábado, revisão. E se você tiver possibilidade, faça uma mentoria com alguém que já passou por essa experiência, que possa te ajudar durante essa trajetória, te orientando o que você precisa estudar, eliminando toda a fadiga, eliminando todo o estresse pré-prova. Quanto mais você se preparar antecipadamente, menos pressão você sofrerá no dia do exame. No meu planejamento, então, no mês 3, a gente estuda concomitantemente penal e processo penal, que são matérias afins. Enquanto o direito penal você estuda o direito material propriamente dito, no processo penal você estuda a aplicação desse direito material nos procedimentos que o Código de Processo Penal dispõe. Por isso é importante estudar em conjunto penal e processo penal e também civil e processo civil, como eu exponho aqui no quarto mês de estudos. Em 20 semanas, você terá realizado, portanto, 20 provas, automaticamente estudado todo o conteúdo cobrado na prova da ordem, evitando assim que você tenha que estudar por longos períodos, fazendo longos cursos preparatórios. Eu tenho certeza que esta metodologia deu certo para mim. E se você aplicá-la, certamente dará certo para você também. Definiu o ambiente de estudo, definiu quais matérias vão exigir maior dedicação, porque tem peso maior ou são mais cobradas na prova, estabelecido o cronograma de estudo e a meta que você quer atingir, agora é só colocar em prática. Pois bem, definido então o seu objetivo, a sua meta, criado o cronograma, como eu acabei de passar a vocês, agora é hora de colocar em prática
os estudos. Para tanto, recomendo a você que defina um horário todos os dias para estudar, ainda que seja pouco tempo se você tem que trabalhar, como era o meu caso quando eu estudava para concurso público. Mais importante do que você estudar uma vez por semana é estudar um pouco todos os dias. É claro que o seu rendimento e o seu ganho e o seu aprendizado será muito maior se você revisitar as matérias e treinar o seu cérebro a ser desafiado diariamente com novos conhecimentos, com novos conteúdos. Feito isto, a primeira etapa está superada e aí eu digo a vocês, apliquem uma metodologia de aprendizagem que chama método de repetição espaçada. Por isto que eu estudava todos os sábados revendo a matéria e aos domingos fazia as provas. E equalizava dentro daquela minha tabela de estudos para que, se na segunda eu estudei direito constitucional, eu pulava a terça estudando direito administrativo, na quarta eu voltava então ao estudo do direito constitucional relembrando, fazendo um resumo antes de começar a estudar a nova matéria sobre o que eu tinha estudado na segunda-feira. Então eu me obrigava a lembrar um conteúdo estudado. E quando eu não conseguia fazer este resumo de forma satisfatória, eu voltava à matéria, relendo ela e relembrando. Lembre-se de uma coisa: estudo não é simplesmente assistir aula ou videoaula ou ouvir aula. O estudo requer, a aprendizagem requer um estudo ativo. Você precisa escrever, você precisa anotar. E é muito importante que você consiga fazer dentro dos seus estudos o que a gente chama também de mapas mentais. É quando você resume um vasto conteúdo em uma única folha, de modo a olhar aquele resumo e se lembrar de todo o conteúdo que você estudou. Me recordo que quando fui fazer a prova para delegado em Minas, eu tinha um mapa mental sobre as teorias da Constituição. E uma semana antes da prova, eu revisitei este conteúdo e, ao ser submetido ao exame, fui surpreendido com a primeira questão de direito constitucional que exigia que eu respondesse toda a trajetória histórica da teoria da Constituição no Brasil. É claro que se eu não tivesse estudado, eu não teria respondido aquela questão. Por isso, algumas pessoas dizem que concurso é sorte. Na verdade, um pouco também de sorte ajuda. Só que se você não tiver estudado, de nada adianta a sorte. Então, se você quer ajudar a sua sorte, estude, porque pode ser sim que, ao realizar a prova, você se depare, como eu me deparei, com uma questão que você estudou muito, cujo conhecimento já está consolidado. E se assim o for, será muito mais fácil responder essa questão. Para ter um maior ganho nos seus estudos e no resultado deles, considere a possibilidade de você fazer revisões diárias, semanais e mensais. Num plano de estudos para um concurso público, como Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, ou até mesmo de outra área, como um concurso para perito, psicólogo, nutricionista, considere fazer revisões periódicas do seu conteúdo estudado. Todas as vezes que você revisitar esse estudo, você está reforçando a aprendizagem. A aprendizagem e o método de revisão espaçada é o que vai consolidar o conhecimento estudado no que a gente chama de memória de longo prazo. Ainda hoje, eu consigo me lembrar de muito conteúdo que eu estudei para passar nas provas que realizei. Percebam, como professor universitário, eu revejo o mesmo conteúdo diariamente, o que possibilita, é claro, eu dar aula da mesma matéria
sem precisar consultar qualquer apontamento. Claro, fazendo isso há mais de 10 anos, é evidente que este conhecimento já está armazenado no que a gente denomina de memória de longo prazo. E assim, você também conseguirá fazê-lo se fizer esta metodologia de revisão espaçada do conteúdo estudado. Uma questão muito importante para quem está estudando é a motivação. Motivação nada mais é do que motivo para a ação. Se você então escolheu uma profissão, escolheu estudar determinado conteúdo, escolheu fazer uma faculdade, se apegue a esses motivos e tenha disciplina. A repetição do método de estudar diariamente, o mesmo período todos os dias e crescendo este tempo de estudo, vai fazer com que você encurte o tempo para atingir esse objetivo. Considere a possibilidade de compartilhar o seu conhecimento com algumas pessoas que estão no mesmo nível e objetivos que você. Se afaste daquelas pessoas que dizem que você não vai conseguir e que isto é muito difícil. No meu percurso da minha vida profissional, me deparei com muitas pessoas assim. A escolha é sua de se afastar dessas pessoas e focar no seu propósito. Só você sabe o quanto de esforço você está desempenhando para atingir o seu sonho. Agora, se você tiver pessoas que te incentivem e te estimule, seja amigos ou familiares, se apoiem a elas. Compartilhe o seu esforço com elas e sinta-se realizado por cada dia estudado. Feito isto, dito isto, mãos à obra. Desejo a você muita boa sorte, muito sucesso na sua carreira. E se este vídeo foi útil a você ou pode ser útil a alguém que você conheça, considere a possibilidade de compartilhá-lo, de encaminhá-lo. Um joinha vai ser muito bom para o YouTube entender que este conteúdo é relevante e para que eu possa continuar fazendo vídeos como este, incentivando você a atingir as suas metas e os seus objetivos. Até lá, até a